Hoje pela manhã, quando havia um obstáculo para o início da votação e me disseram que não podia o Tocantins em primeiro lugar, eu não tive outra reação que não as lágrimas caírem em minhas faces. Um filósofo francês afirmou há mais de um século que o comum das pessoas é não aceitar mudanças abruptas. Isso faz dos pioneiros aqueles que avançaram sobre o desconhecido, gente temerária, que se liga apenas ao desafio pessoal e à aventura. Assim foi com a maioria deles. Siqueira Campos, a quem muito se deve a criação do estado do Tocantins, não ficou isento da discórdia, da desconfiança, da crítica malévola. Este orgulho, um orgulho imenso de poder ter acompanhado, de ter assistido, de novo, na condição de filho, um trabalho tão desprendido, com tanta determinação, um trabalho que possivelmente só será reconhecido nas próximas décadas, um trabalho que talvez não seja eu, aquele que venha desfrutar, mas sim os meus netos, os bisnetos e as gerações todas dos nossos filhos, os filhos do Tocantins. Juscelino e Siqueira Campos, no meu entender, se assemelham profundamente em uma coisa, na sua grande visão de estadistas. Siqueira Campos, ao encampar a luta pela emancipação do Tocantins, teve essa mesma visão. É com a mesma determinação com que todos nós superamos as dificuldades, os obstáculos que nos colocaram à frente para a criação do estado do Tocantins, que nós vamos instalar e construir esse estado tão desejado, tão sonhado pela nossa população. O tocantinense hoje, todos lutamos pela emancipação do Estado, justamente por causa do descaso do governo de Goiás, que não colheu para essa região. Aliás, um certo governador intitulou aqui essa região como o corredor da miséria. O norte de Goiás, a região, principalmente a região que vem do paralelo 13 até o chamado Bico do Papagaio, antes da abertura da Belém Brasília no governo Juscelino Kubitschek, era completamente relegada ao esquecimento. A nossa solidão, a nossa falta de escola era a minha vida posta nos pratos para que todo mundo conhecesse, para que todo mundo soubesse que, igualmente a mim, outras dezenas existiam sem escola, abandonadas, esquecidas, inteligências se estiolando. Por falta de quê? Porque nós não tínhamos apoio. Nós éramos um povo cercado de Brasil por todos os lados, mas sem meio de vida. Através dos homens atuais, pode-se imaginar que o Brasil tem um grande futuro. Porque o que influi na vida de um país é o homem. O homem sendo corajoso, sendo obstinado, sendo inteligente, ele é invencível. Quando outro dia eu tive conhecimento que Tocantins estaria criando a sua nova capital, Palmas, logicamente que eu fiz uma comparação com o Juscelino. Falei, este homem, Siqueira Campos, que é deputado, é um homem de coragem, é um homem de valor, um homem inteligente. E é um homem desses que é capaz de voltar a fazer o mesmo feito que o Juscelino fez aqui, porque ele deixou este exemplo. Em cada cidade, em cada vila, em cada povoado, em cada pedaço de terra do Tocantins, havia uma vontade política que sustentava a questão separatista. Em cada uma dessas pessoas, havia uma parcela ponderável do espírito dos pioneiros do Tocantins. Uma luta de 178 anos, minha, 23 anos. E teve época que a emoção dominou muito em vários episódios. Era muito emocionado, que eu agradeço a Deus, aos meus companheiros, à imprensa, que nos ajudaram. E o Tocantins não faltará ao Brasil, tenho certeza disso. Essa é uma história de final feliz. Declaro promulgada a primeira Constituição
Mas foram precisos muitos anos de luta para que o estado do Tocantins nascesse. Luta que foi encarada por toda uma geração de políticos do norte goiano. Feliciano Machado Braga, ele defendia com ardor tão grande a criação do estado do Tocantins que chegou a entrar em choque com a própria magistratura aqui de Goiás, porque os impressos, ele mandou preparar impressos com o timbre de estado do Tocantins e, evidentemente, o Tribunal de Justiça aqui não podia concordar com esse tipo de coisa, mas ele realmente defendeu com muito ardor. E aquela ideia dele, depois, foi abraçada por outras pessoas, o jornalista Trajano Coelho Neto e outras pessoas, inclusive atualmente o governador Siqueira Campos foi que realmente pegou o bastão e seguiu em frente até conseguir realmente a aprovação através da Assembleia Nacional Constituinte. Consolidado o Estado, restava encontrar um lugar que fosse centro e ao mesmo tempo difusor geopolítico do Tocantins. Foi assim que, numa sexta-feira, o governador Siqueira Campos decidiu mudar a capital para um lugar chamado Palmas. A mudança se fez num fim de semana. Na segunda-feira, o governo do Tocantins, o mais novo estado brasileiro, estava instalado em barracas de campanha à margem do rio. Vencer as primeiras eleições do Tocantins era a fase plebiscitária, mas depois de vencidas as eleições, era preciso tomar medidas para consolidar o estado. Escolhida provisoriamente como capital do novo estado, Miracema passou a ser o centro de decisões políticas e econômicas. Hoje, o estado do Tocantins está consolidado como um dos mais prósperos e de mais rápido crescimento do país. Cidades que há menos de 15 anos eram meras povoações, hoje são núcleos urbanos com vastas populações. Posso dizer que tínhamos no Tocantins situações opostas em níveis estarrecedores. Nós encontrávamos sociedades convivendo com o mundo moderno, com sistemas de comunicações, com telecomunicações, com um comércio na sua plenitude, contrastando com populações completamente isoladas, vivendo ainda a fase da economia de trocas. Mas nós podemos dizer que nesses 2 anos e meio, nós já conseguimos realizar uma obra em termos de Tocantins de tal forma que nós conseguimos trazer a quase totalidade das comunidades, isso através do esforço insano desse temperamento irrequieto e absolutamente valente do governador Siqueira Campos, nós conseguimos trazer essas comunidades à convivência com o mundo moderno. Desde o momento em que a Assembleia Nacional Constituinte criou o Estado do Tocantins, muita história se passou. Hoje se finda um período dessa história. Saber o que foi feito e por que foi feito significa compreender as medidas que deverão nortear o Estado na sua história futura. Ainda é o amanhecer para o Estado do Tocantins. O futuro está quase intacto no horizonte. Há toda uma história para construir. Mas certamente, as gerações que já se espalharam ao longo do Tocantins terão muito a fazer. Não se trata apenas da construção de cidades, do alargamento das lavouras, do desenvolvimento do comércio e da indústria. Trata-se, fundamentalmente, da consolidação de um espírito, de um estado de alma capaz de fazer do Tocantins um centro de cidadania. O resultado de uma escolha. A proliferação de uma ideia que começou a germinar há muitos séculos, dia após dia, até hoje, na saga de incontáveis pioneiros. Sinto assim que uma coisa muito forte
com relação a essa oportunidade que eu tive de conviver com ele como filho, nos momentos mais difíceis, nas alegrias, na primeira eleição. Me recordo até hoje, quando ele chegou em casa com a primeira carteira de deputado federal. Na época foi uma surpresa. No meio dessa alegria, dessa emoção, pode ter certeza, existiram lágrimas por encontrar, às vezes, ele em horas assim, tarde da noite, na sua mesa, no seu escritório, em casa, procurando suplantar alguma dificuldade, procurando sobreviver a momentos em que determinadas pessoas não têm a grandeza de perceber que ali está um trabalho que é a nossa história. Pesados as tristezas e as alegrias, eu posso assegurar que, acima de tudo, fica assim um orgulho muito grande de poder ser filho, apenas filho, de Siqueira Campos. Pioneiros da coragem de Siqueira Campos, que fez prevalecer a unidade do norte goiano, mesmo que isso representasse a luta e o desgaste de toda uma vida. Mas que por isso mesmo abriu as portas do Tocantins para o futuro e ele próprio se transforma em lenda e história.